Olá! Hoje eu quero falar com você sobre um dos elementos que nos ajuda a ter saúde mental. Hoje tem se falado muito de saúde mental. O que é saúde mental? Como é que a gente consegue viver uma vida, pelo menos que não nos leve ao enlouquecimento? Uma das palavras-chave para termos saúde mental é perdão. Mas eu queria falar de perdão de uma maneira bem diferente. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso e eu queria abordar mais amplamente esse assunto. Fique comigo. Antes de qualquer coisa, quero que você dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal. Todas as vezes que a gente tiver novidade, a gente lhe envia, tá bom? Eu vou confessar para você que tenho visto muitos filmes que abordam a vingança. Olha, e às vezes as maldades que a gente vê feitas com as pessoas que mais tarde se vingam faz com que a gente se sinta com o coração lavado. Ai, como é bom a gente ver que fulano ou fulana pagou pelo que fez. Mas isso é totalmente ficção. Muitas vezes as pessoas se sentem de alma lavada nesses filmes de ficção, nas histórias de ficção, como por exemplo o Conde de Monte Cristo. Esse homem foi injustamente considerado culpado e foi enviado para a cadeia por muitos anos por 3 amigos. E ele passou na cadeia vários anos pensando o que ele poderia fazer quando saísse para se vingar dos seus amigos. Eu não vou lhe dar spoiler, mas é claro que o Conde de Monte Cristo consegue se vingar. E muitas pessoas se sentem estimuladas a fazer o mesmo. E muitas pessoas, até mesmo depois que lê o livro, pensa, é isso que eu vou fazer, eu vou me vingar. Mas isso é totalmente contra. Claro, isso é um livro de ficção, um personagem de ficção, e ele se sente bem, ele deita a cabeça no travesseiro feliz porque se vingou dos 3 amigos. Nós temos também aquele livro famoso de um rapaz que era muito pobre e ele foi rejeitado pela noiva ou a família da noiva porque era muito pobre e ele some, ela casa com outro e depois ele volta e tenta conquistar essa moça e se vingar das pessoas que lhe separaram dela. Também não dá muito certo. Na vida real, isso não dá muito certo. Você pode até se vingar, mas não é a pessoa que se vinga, a pessoa que faz o mal a alguém que lhe fez o mal, eu lhe garanto que não deita com a cabeça tranquila no travesseiro. Porque o perdão é algo que beneficia a quem foi machucado. Aí você deve estar pensando, como é que eu posso perdoar a pessoa que me abusou sexualmente? Como é que eu posso perdoar a pessoa que, por exemplo, cometeu um estupro? Como é que eu posso perdoar as iniquidades, as maldades de tanta gente que nós conhecemos que fizeram o mal a você? Ou que me fez mal? Como é que eu posso perdoar? Primeiro, eu quero estabelecer que perdoar não quer dizer que você precisa conviver com a pessoa que você perdoou. Mas quando você está com um sentimento de vingança, é como se você estivesse com uma brasa na sua mão, carregando na sua mão, e você estivesse tentando passar aquela brasa para a mão de quem lhe machucou. Quando você passa essa brasa para aquela mão, sinceramente, a sua mão, e eu estou falando de uma maneira metafórica, já está queimada. Você passa a vida inteira com aquela pessoa do seu lado. Eu já falei aqui, eu tenho aqui nesse canal já um episódio sobre perdão, e eu já falei aqui que a pessoa que perdoa para de ser vítima daquela pessoa que lhe magoou. Quando você perdoa, você também para de ser vítima do passado. Você deixa o passado para trás. Não quer dizer que você vai conviver, não quer dizer que você está justificando aquilo que fizeram com você, mas quer dizer que você está seguindo adiante. Muitas vezes, aquilo que a pessoa cometeu contra você destruiu seus sonhos, destruiu várias coisas na sua vida. Mas eu quero lhe incentivar a seguir adiante. Existe uma diferença.
Eu sempre dizia, eu estou neurótica com isso, eu estou neurótica com aquilo. Mas a neurose é justamente quando você fica preso a um evento do passado e você não consegue se libertar. Todas as vezes que você se lembra daquele episódio, que você se lembra daquilo que a pessoa fez contra você, ou você se lembra de algo ruim que aconteceu com você, você fica o tempo todo preso lá atrás. E você não consegue ver algo para você seguir adiante. E você, a mesma raiva, a mesma tristeza que você tinha, que você teve no passado, você tem hoje todas as vezes que você se lembra do que aconteceu. Isso se chama neurose. Então, nós precisamos, eu não acredito que você precisa ficar preso ao passado. Quando você perdoa alguém ou muitas pessoas, quando você perdoa essas pessoas, você deixa de ficar no mesmo nível que elas. Porque se você for fazer o mal, ou se você for se vingar de quem lhe fez o mal contra você, você está no mesmo nível do teu inimigo, ou da tua inimiga, você está no mesmo nível daquela pessoa. E eu tenho a impressão que você é mais nobre do que isso. Eu tenho a impressão que você se você não é, você pode ser mais nobre do que isso. Você não pode se tornar igual àquela pessoa que cometeu o mal contra você. Porque senão, você será também uma pessoa igual. Quando há muito, muito tempo eu assisti um filme, esse filme se chamava Lipstick. Era com a filha do Ernest Hemingway, que agora eu não me lembro do nome. Linda, as duas irmãs, né? São lindas, as duas, era mãe e filha, se eu não me engano. E ela então se vinga, a justiça não fez justiça para ela, e ela então se vinga dessa pessoa que lhe causou tanto mal. Mas também é uma obra de ficção. E às vezes, eu não sei se você é como eu entro na história, eu entro na ficção. Quando eu estou assistindo um filme ou lendo um livro, eu vou começando a ficar com raiva, eu vou começando a xingar, eu vou começando... E aí, quando a pessoa se vinga, ufa, a gente fica com o coração lavado. Mas, na vida real, não é assim. Confúcio, sempre... eu me lembro desse... Já falei aqui também, um dos meus vídeos, Confúcio, ele diz o seguinte... o fundador do hinduísmo, que quando nós prepararmos uma vingança, nós devemos cavar 2 sepulturas. Sabe por quê? Uma para você e uma para a pessoa que você quer se vingar. Porque você fica presa ou preso naquele evento até o dia da sua vingança. E de certa maneira você também se acaba com a pessoa com quem você quis acabar. Eu não estou aqui nem falando de matar, eu estou falando de alguns atos de vingança que as pessoas cometem contra as outras. Olha, você ficou exatamente igual ao seu inimigo ou à sua inimiga. Você não é melhor do que aquela pessoa que lhe machucou. Você é igual quando você não perdoa. Eu quero ler para você um trecho do livro do rabino Harold Kushner, que eu gostei muito. Esse livro já é a segunda vez que eu leio. As 9 lições essenciais que aprendi sobre a vida. E ele passa rapidamente pelo perdão. E ele diz assim, deixa eu colocar meu óculos, que eu não enxergo nada sem óculos, de perto. E ele diz assim, deixa eu ler para você. Nutrir a ideia de se vingar de alguém que nos machucou foi comparado a engolir veneno na esperança de que isso faça outra pessoa ficar doente. Além disso, quando somos consumidos pela ideia de revidar o que uma pessoa fez, damos a essa pessoa ainda mais poder sobre nós do que ela merece. Então, nutrir a ideia de se vingar de alguém que nos machucou é como se a gente engolisse um veneno na esperança de que a outra pessoa ficasse doente. E também nos compara com aquela pessoa. Nós ficamos, dá ainda mais poder àquela pessoa do que ela merece. Então, se você passa a vida inteira ou inúmeros anos
esperando o momento certo de se vingar daquela pessoa, você dá a ela mais poder sobre a sua vida do que ela merece. Então, e aí também tem uma escritora, Lowenthal, que ela escreveu um livro, Religião, Cultura e Saúde Mental. E ela também diz o seguinte, que as pessoas mais religiosas, independente da sua religião, são as pessoas que mais tendem a perdoar. Mas aqui eu me lembro, e eu estou falando para uma população brasileira, onde 37% das pessoas se dizem evangélicas, isto é, cristãs, e 70% se dizem católicas, isto é, também cristãs. Então nós estamos falando aqui para uma população 70 de quase, não, é um pouco menos, porque 60 e tantos por cento, se eu digo que 37% é evangélica, se diz evangélica, nós estamos falando aí de 80, 90% de uma população cristã. E esses dois grupos religiosos aprenderam a rezar e a orar o Pai Nosso. E tem essa reza do Pai Nosso, é uma reza famosa, todo mundo reza. Às vezes a pessoa reza quando vai para a igreja ou à noite, antes de deitar. E nessa oração, que inclusive foi ensinada por Jesus aos discípulos, ele diz assim, quando orares, orareis assim. Aí ele diz, lá embaixo ele diz, Pai nosso que está no céu, tarararará, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem outra tradução que diz, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Da mesma maneira. Então é interessante que as pessoas, e aí você diz, mas e as pessoas que não acreditam em Deus? Tem um livro de um psiquiatra que quando eu li estava na 37ª edição, ele ficou O Poder do Perdão. Ele não é cristão e ele ficou famoso e talvez milionário ou ficou rico com esse livro, Os Benefícios do Perdão, O Poder do Perdão. Como é bom perdoar. Primeiro porque aquela memória, se é uma memória muito, 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 muito ruim, você vai conseguir, quando você diz, olha, eu libero, eu perdoo essas pessoas que cometeram esses atos contra mim. Você vai viver livre, você vai viver sem aquela lembrança. E sem aquela lembrança, talvez vá levar algum tempo, talvez vá levar anos de terapia para que você se esqueça do mal que lhe fizeram, para que você se esqueça da maldade que cometeram contra você. Mas quando você perdoa, você não tem mais aquela pessoa que cometeu essa maldade contra você perto de você. Você não dorme mais com ela, você não almoça mais com ela, você não viaja mais com ela. A sua vida é livre para você seguir adiante. A sua saúde mental está mais saudável porque você não dorme dia e noite se comparando ou se nivelando aquela pessoa. Então, a dica é, vamos perdoar. Mesmo que você não acredite em religião, mas me acredite. Como psicóloga eu te digo, perdoar vai fazer um bem imenso à sua saúde mental. Bom, a gente fica por aqui, vai vir mais coisa por aí. Dá um like, inscreve-se no nosso canal e eu quero te pedir, vamos divulgar esta mensagem, porque eu te garanto, perdoar é muito mais saudável para sua mente do que se vingar.